A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês. Eu quero ler com os irmãos alguns versos no Evangelho segundo Lucas. Os que puderem. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10. Deus te bendiga. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10. Alguns versos. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10. Já na parte final, a partir do versículo de número 38. Todos estão me ouvindo aí atrás? Tá, o som está nítido. Consegue ouvir? Consegue me ouvir? Você está com um pouco de microfonia? Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, a partir do versículo de número 38. Eu vou ler, irmãos, acompanhem aí na Bíblia dos irmãos. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta, em outras traduções, andas ansiosa e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco ou uma só coisa é necessária. E Maria, tua irmã, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Pode se sentar. Este é um texto bastante conhecido. Os irmãos já leram, muito provavelmente já leram, ou já ouviram ensinamentos, pregações sobre ele. E eu queria voltar a ele para tocar em algumas questões que eu considero muito importantes. Vejam só, Jesus está caminhando, né? O texto começa dizendo isto, indo, né? Na minha tradução aqui, indo eles, então se refere a Jesus, é uma referência a Jesus e a seus discípulos que estavam caminhando. Então, indo eles a caminho ou de caminho, é uma referência a uma viagem de Jesus em direção a Jerusalém. Jesus está indo a Jerusalém, Jesus está caminhando com seus discípulos a Jerusalém, e em Jerusalém ele vai ser preso, em Jerusalém ele vai ser julgado, vai ser condenado, e os irmãos já sabem qual é o desfecho da história. Jesus está em missão, Jesus está caminhando em direção a Jerusalém, ele está caminhando em direção à cruz, ele caminha com seus discípulos. Então não é um passeio, tá? Não é turismo, ele não está fazendo turismo, ele não está à toa, batendo perna. Ele está indo com seus discípulos a Jerusalém, onde ele será entregue aos romanos, onde ele será julgado, condenado, crucificado. Ele está em missão. E indo ele com seus discípulos, estando a caminho de Jerusalém com seus discípulos, ele chega a este povoado, e ali esta mulher chamada Marta o hospeda em sua casa. E tinha Marta uma irmã chamada Maria, e os irmãos sabem que
o texto está se referindo às irmãs de Lázaro, né? As irmãs de Lázaro, Marta e Maria. E Jesus então entra nesta casa, Jesus é recebido nesta casa, recebido por Marta, recebido por Maria, nesta casa. E quando ele entra nesta casa, ele é hospedado nesta casa, tem aí um contraste, nós encontramos aí um contraste entre a reação ou as atitudes de Marta e as atitudes de Maria, né? Maria e Marta contrastam em suas atitudes em relação a este homem que elas recebem em casa, a Jesus Cristo, né? A este homem que elas recebem em casa, a este convidado. A atitude delas é contrastante. Jesus chega à casa de Marta e Maria, e Marta, o texto diz que Marta, ela está ocupada, ela se ocupa em fazer diversas atividades, digamos assim, domésticas, né? Ela está ocupada em preparar alimento para os hóspedes, né? Preparar alimento para os hóspedes, quem sabe preparar quartos ou preparar lugares onde esses hóspedes pudessem dormir. Ela começa a se agitar e ela é descrita como uma mulher muito agitada, uma mulher em ação, em movimentação. Ela está agitada, ela está acelerada, né? Digamos hoje, ela está acelerada, ela está correndo de um lado para o outro, porque ela está se ocupando de muitas coisas. O texto fala que ela se ocupa de muitas coisas. Então, imaginem uma mulher, e aí vocês mulheres, com todo respeito, ou vão se identificar com Marta, né? Ou são mais ou menos assim, feito Marta, que quando estão em casa não param um minuto sequer, né? Fazendo um monte de coisas, né? Ao mesmo tempo que está colocando a máquina para lavar roupa, já corre para a cozinha para lavar louça. Ilexa, ou é uma Ilexa, né? E já corre para a sala para passar o aspirador de pó e volta para colocar alguma coisa no forno, e dentro de casa é uma agitação, né? Aquela agitação só, com 1001 coisas para fazer, e está ali naquela correria, naquela agitação. Então, ou vocês conhecem uma Ilexa, ou talvez sejam uma Ilexa também. E essa é Marta, né? Essa é Marta. Jesus chega com os seus discípulos e Marta se põe a trabalhar. Preparar alimento, cuidar da casa, fazer vários afazeres ali. Enquanto sua irmã Maria tem uma atitude completamente oposta. Se Marta se agita, se Marta corre para cuidar de muitas coisas, Maria ela se coloca aos pés de Jesus e ouve os ensinamentos de Jesus. Percebe o contraste entre essas duas atitudes em relação a Jesus? Marta está na correria, preparando as coisas, cuidando de muitas coisas. O texto diz que ela está cuidando de muitos serviços, ocupada em muitos serviços, enquanto sua irmã Maria senta-se aos pés de Cristo, coloca-se aos pés de Cristo e ouve seus ensinamentos. E isso incomoda Marta. Veja, isso incomoda Marta, porque ela está toda atarefada, cheia de serviços, correndo de um lado para o outro, feito uma louca, para dar conta de tantas demandas, de tantas e tantas tarefas. Enquanto sua irmã, né, vocês diriam hoje, né? Enquanto sua irmã está lá de boa, sem fazer nada, na inatividade, só sentadinha ali, escutando. Isso incomoda Marta, né? Isso incomoda Marta. E ela vai reclamar com Jesus. Ela vai fazer uma reclamação para Jesus, né? E vejam só aqui. O texto ele é muito rico. Eu não vou explorar todas as questões, mas o texto ele é muito rico.
E para a gente parece uma coisa, para a gente hoje, quando a gente lê o texto, a gente não vê muitos problemas, mas o texto era ou foi problemático nos dias de Jesus, porque aqui já tem um problema que era um problema daquele contexto, que as mulheres, no contexto judaico ali, as mulheres elas não eram tratadas como os homens eram tratados. As mulheres não se tornavam discípulas. Naquele contexto judaico, o ensino religioso para as mulheres era extremamente restrito. Você não entrava na casa de uma mulher para instruir, para ensinar a mulher, para fazer de uma mulher sua discípula. As mulheres, elas sofriam muito naquele contexto porque elas não eram tratadas da mesma forma. E Jesus aqui, ele age sem discriminação alguma. Existe aqui uma ruptura, na verdade, uma ruptura até cultural, porque a forma como Jesus trata essas mulheres é bem diferente da forma como elas eram tratadas por doutores da lei, rabinos, né? Isso para nós não é escândalo algum, não é problema algum, mas para os judeus isso era um problema. Jesus tratar as mulheres assim, né, numa cultura em que as mulheres eram tão discriminadas, em que as mulheres não recebiam este tratamento, as mulheres não tinham este direito, ou não tinham esse acesso aos ensinamentos, à instrução, já é aqui um problema, já tem uma ruptura aqui. Mas o que Maria faz é colocar-se na posição de discípula. Ela se coloca aos pés de Jesus para aprender com Jesus como uma discípula. E essa expressão é uma expressão até comum. Vocês se recordam perfeitamente que lá em Atos, Paulo vai dizer isso, que ele foi criado ou formado ou instruído aos pés de Gamaliel, né? Então, estar aos pés de alguém significava se colocar numa posição de discípulo, de quem está lá para seguir, para aprender. Então, Paulo diz que foi criado aos pés de Gamaliel. Quer dizer que ele foi discípulo de Gamaliel, ele aprendeu com Gamaliel, que era um importante religioso ali entre os judeus. E Marta se coloca nessa posição, ela se coloca aos pés de Jesus e está ouvindo os seus ensinamentos. Isto incomoda Maria, né? Perdão, se eu trocar os nomes aqui, vocês me corrijam, né? Porque Marta e Maria, né? Essas mães, né, Silvana? Essas mães que colocam, né? Essas mães, esses pais que colocam esses nomes quase idênticos, né? Só para causar confusão, né, pra gente, né? Que nem a minha esposa, que é Gisele, e a irmã gêmea dela é Gislene, né? Gisele e Gislene, né? Até hoje eu falo para minha sogra, eu falo, mas que coisa, né, dona Célia? Gisele e Gislene, né? Não tinha um nome diferente para dar, não, porque é uma confusão terrível. As pessoas trocam. Ela até fazendo serviço, ela e a irmã dela, quando fazem serviços, né, prestam alguns serviços, elas causam uma confusão até nas pessoas que têm de fazer o pagamento, e já ocorreu de tentarem fazer o pagamento para a irmã errada, porque a pessoa olha o nome lá, Gisele, uma é Gisele Rubino e a outra é Gislene Rubino. Na correria é a mesma coisa. Gisele, Gislene, quem repara que tem um L no meio, né? Um N ali, é uma mistura. Então, se eu errar aí no Marta e Maria, vocês me corrijam, certo? Então, Maria é quem se coloca aos pés de Jesus e está ouvindo os seus ensinamentos, enquanto Marta está ocupada com muitos serviços, muitos afazeres. Então, Marta, sentindo-se incomodada, porque ela estava muito ocupada, enquanto sua irmã estava lá de boa aos pés de Jesus, vai ao encontro de Jesus e diz: Senhor, o senhor não se importa com isso, né? Está tudo bem, o senhor não se importa com isso, que eu estou aqui na correria, cuidando de todo o serviço, né? Cuidando de todos esses afazeres, essas tarefas, enquanto Maria, minha irmã, né, está aí, sem fazer nada. Fala para ela vir me ajudar. Jesus
Marta recorre a Jesus, né? Marta recorre a Jesus, falando para Jesus dizer para Maria ir ajudar nos afazeres de casa lá. E surpreendentemente, Jesus não manda Maria ir ajudar Marta. Surpreendentemente, Jesus se vira para Marta e diz para Marta: Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Os termos são estes. Você está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Em outras traduções, vocês encontram inquieta, né? Você está inquieta e preocupada com muitas coisas. E aqui a ideia é justamente essa, né? Uma pessoa é de uma pessoa que está preocupada, está ansiosa, está inquieta com muitas coisas. O texto está dizendo isso. É uma pessoa que está, digamos, fragmentada. Ela está fragmentada, ansiosa, com muitas coisas. São muitas coisas. Ela está cuidando de muitas coisas. Existe um excesso de tarefas. Não falta o que fazer. Pelo contrário, o que fazer excede. É um excesso. Muitas coisas. Você está preocupada, você está ansiosa, você está inquieta com muitas coisas. E vejam, Jesus não está dizendo, em momento algum, Jesus não está dizendo em momento algum que aquilo que Marta estava fazendo, Jesus não está dizendo que aquilo que ela estava fazendo não tinha importância. Não é essa a questão. Jesus não está falando que o que ela está fazendo não tem importância. Jesus não está dando uma bronca nela, dizendo para ela que o que ela está fazendo não tem importância alguma. Só que Jesus está apontando um estado interior desorganizado. Sabe, uma pessoa perturbada? Marta se deixa perturbar, ela está ansiosa, ela está inquieta, ela está preocupada com muitas coisas. É isto que Jesus está apontando. Você está perturbada, você está preocupada, você está ansiosa, você está inquieta com muitas coisas. Uma pessoa ansiosa, uma pessoa fragmentada, que está fazendo muitas coisas e pensando em muitas coisas e preocupada com muitas coisas. Porque imagine só, né? E eu volto a falar aqui das mulheres, né? Das mulheres, das ilexas da vida, né? Porque tem de fazer comida. Eu tenho de fazer comida para esse povo todo, Jesus e seus discípulos. Eu tenho que arrumar quarto, arrumar lugar para hospedar todo esse povo, né? Eu tenho que providenciar cama de banho, sei lá, cama de quê? Roupa de cama, cama de banho, nem existe isso, né? Roupa de cama. Tem de providenciar talheres, tem que ver se né, diríamos hoje, né? Dar uma olhada para ver se o banheiro está limpo, né? Tem que dar um trato lá, porque eu acabei de receber hóspedes, deixa eu ver se o banheiro está limpo, deixa eu ver se eu troquei as toalhas, né? As toalhas do banheiro, deixa eu dar uma aspirada aqui na casa, deixa eu ver se tem comida suficiente para esse povo, se não tiver, deixa eu dar uma corrida ali no supermercado para comprar. Imagina, uma pessoa assim, perturbada, ansiosa, como é Alex? Uma Mônica dos Santos, né? Perturbada, ansiosa, inquieta, com muitas coisas. Fragmentada, uma pessoa
desfocada, porque, né, ela tem que pensar em muitas coisas e dar conta de muitas coisas, de muitas demandas ao mesmo tempo. Não quê? O dia não dá, 24 horas. Para ela, mas não dá para muitas mulheres. É verdade. Sejamos sinceros. Eu reconheço, tá? Eu reconheço que o trabalho de uma mulher em casa não tem fim. É assim, olha, realmente, estar em casa e cuidar de casa, né, e cuidar de casa e de crianças é um trabalho cansativo, né, as irmãs podem confirmar. É cansativo, né? Alguns irmãos, nem todos, né? Alguns irmãos. O Ever até agora só falou da Alexa. Ele não falou nada deles. Aí você entra. Nas crianças você entra. Cuidar das crianças. É muito trabalho mesmo. E é um trabalho ingrato que não tem fim, né? Paga pouco, né? Paga nada, não paga nada. Paga, olha. E aí é com os hermanos. Tienes de resolver com os hermanos. Mudar de tema, vamos mudar. Não faz nada, Você não fez nada. Tá cansada por quê? Não fez nada, né? Não trabalha, você não trabalha, né? Depois o pastor vai. O pastor está planejando um encontro de casais, aí ele vai tratar desses temas no encontro de casais. Parei por aqui. Então vejam bem. Aí, como eu estava dizendo, Jesus não afirma que o trabalho dela é sem importância. E aqui nós precisamos fazer uma distinção, tá? Nós precisamos fazer uma distinção analisando este episódio, este evento, mas que também serve para outras situações da vida. Aqui existe uma distinção que nós precisamos fazer em relação às demandas, em relação às tarefas, em relação às atividades, que é uma distinção entre o que é essencial e não pode ser negligenciado, correto? Existe aquilo que é essencial e não pode ser negligenciado. Existe aquilo que é importante, mas que até pode ser adiado, né? É importante, mas não precisa ser feito agora com urgência. É importante, mas pode ser feito daqui a pouco. Espera um pouquinho, aguarda um pouco. E existe aquilo que é, digamos, supérfluo, aquilo que é acessório, que pode ser descartado. Isso aqui eu quero fazer, mas se eu não fizer, está tudo bem. Compreendem? Existe o que é essencial. Aqui no episódio nós vamos ver isso. O que é essencial, o que é importante e o que é supérfluo. Certo? Preparar comida, comer, se alimentar. Claro que ninguém vai descartar. Só que Jesus, ele vai dizer algo que nos toca diretamente e que é radical, que é: Marta, Marta, você está inquieta, você está ansiosa, você está preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Uma só é necessária. E Maria, a tua irmã, escolheu a boa parte, a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Percebem? Eu não estou te dizendo, Marta, que o que você está fazendo não tem importância. Não. O que você está fazendo tem importância. Só que uma coisa é necessária. E aqui neste contexto, quem escolhe acertadamente o que é necessário é Maria. Porque Maria, ao receber Jesus em sua casa, se coloca aos pés dele e ouve seus ensinamentos. Percebem?
Estar aos pés de Jesus e ouvir suas palavras, receber seus ensinamentos, é a coisa única necessária. É isso que Jesus está dizendo. Uma coisa é necessária. E a grande questão, não apenas nesse texto, mas em relação a muitas outras questões em nossa vida, é este discernimento. Esse discernimento para entender o que é essencial, o que é importante, o que é supérfluo. E a gente não precisa ir longe para começar a entender essas coisas, né? A gente pode pensar no nosso dia a dia, né? A gente pode pensar no dia a dia de uma mãe, já que a gente está falando de mulheres aqui, de homens, né? De pais e mães. A gente pode pensar no nosso dia a dia aqui de mulheres, né? De homens e mulheres que têm filhos. Valentina, né? Alimentar a Valentina é essencial, é importante, é supérfluo? Né? Alimentar uma criança, cuidar da higiene dessa criança pequenininha, né? Cuidar da higiene, cuidar da alimentação, cuidar da saúde, do sono, dar amor, carinho, afeto. Levar para o playground. Talvez levar para o playground você possa falar, hoje eu não consigo levar para o playground, levar para brincar no parquinho, eu levo amanhã. Percebe? Mas eu não posso falar assim, hoje eu não vou dar de comer para essa criança, deixa ela berrar o dia todo. Percebem? Até no nosso dia a dia, nós precisamos desse discernimento. Existe aquilo que é essencial, e não pode ser negligenciado. O essencial não pode ser negligenciado. Existe aquilo que é importante, mas que talvez possa ser deixado para depois. É importante, mas eu posso fazer amanhã. Eu sei que é importante, eu tenho de fazer, mas talvez eu possa deixar para amanhã, ou para depois de amanhã. E existe aquilo que é supérfluo. Se você fizer ou não fizer, não faz importância, não tem importância alguma. Deixa para lá. Percebem? E aqui, no texto, Jesus está dizendo para Marta que existe algo aqui e que se deve aprender no discipulado que é essencial. Essencial na carreira cristã, na vida cristã, é estar aos pés de Cristo, estar em sua presença e ouvir os seus ensinamentos. Isto é essencial na jornada cristã e não pode ser negligenciado. E aí a questão com Marta é, olha Marta, o que você está fazendo é importante, só que você está muito perturbada e você talvez não tenha entendido, não tenha conseguido se organizar direito e você não tenha entendido aí a ordem de prioridades. Percebe? O problema talvez seja esse, você não entendeu. Você não entendeu. O que você faz é importante. Só que sua irmã escolheu aquilo que é essencial, aquilo que é necessário. Isto é necessário. Percebe? Jesus diz para Marta, 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 você está inquieta, ansiosa, preocupada com muitas coisas, mas uma única coisa é necessária. E Maria, a tua irmã, escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Esse texto, ele dialoga diretamente com o que Jesus diz lá em Mateus, quando ele diz, buscai em primeiro lugar, ou primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É no mesmo contexto é no mesmo contexto em que Jesus fala de ansiedade. É no mesmo contexto de ansiedade, percebem? É no mesmo contexto de ansiedade, em que Jesus repreende seus discípulos por andarem ansiosos com muitas coisas. É no mesmo contexto. E se tinha aplicação naqueles dias,
se essa mensagem tinha relevância naqueles dias, muito mais hoje em dia. Penso eu, né? Muito mais hoje em dia. Porque quem de nós não vive ansioso? Quem de nós não vive ansioso? Quem de nós não vive preocupado? Quem de nós não vive inquieto? Quem de nós não tem uma série de tarefas diariamente? Não nos falta tarefas, pelo contrário, nós temos um excesso de tarefas. Você tem, né? Não vou nem falar vocês, né? Vocês têm de trabalhar, vocês têm de estudar, vocês têm de cuidar de casa, vocês têm de cuidar dos filhos, vocês estão preocupados com a carreira, com a formação das crianças, né? Com as contas para pagar, né? E as contas não param de chegar, né? Estão preocupados com tantas e tantas coisas, e aí chega notificação no celular, para quem deixa as notificações ativadas, aí chega a notificação, corre lá para ver que notificação é essa, é importante, não é? Aí recebe mensagem, e hoje é uma coisa louca, e aí eu não vou demonizar, né? Não vou demonizar a tecnologia, as novas tecnologias, não vou demonizar as redes sociais, não vou demonizar o WhatsApp, porque eu sei que as novas tecnologias são ferramentas, certo? Que podem ser usadas para o seu bem ou para o seu mal. O problema está sempre no uso, correto? O problema está no uso que se faz. Se você não souber usar, pode ser muito ruim para você. E pode te levar a um adoecimento até, se você não souber usar. Então eu não vou demonizar, mas infelizmente, parece que com tudo isso, com essas novas tecnologias aí, a situação tem piorado, tem se agravado. Porque nós que somos um pouquinho mais velhos, tá? Um pouquinho só mais velhos, né? Eu que sou só um pouquinho mais velho que o Kelvin, por exemplo, né? Pouca coisa, uns 2, 3 anos, né? Eu me lembro de um tempo, né? Dona Inês está aí. Eu me lembro de um tempo, né, Dona Inês, que não tinha celular. Não tinha nem telefone fixo em casa. Telefone fixo em casa, né, foi uma novidade que levou um tempo para chegar. Dona Inês conviveu durante um tempo sem celular, sem telefone fixo, e o esposo de Dona Inês viajava, não era? Ele viajava. Aí, Dona Inês não tinha como ficar falando com o marido dela o tempo todo. Onde é que você está? O que você está fazendo? Que hora você volta? Já comeu? Vou mandar uma mensagem. Manda uma foto, onde é que você está? Não que Dona Inês fosse essa pessoa, entendeu? É só uma ilustração. E aí, manda mensagem, e se a pessoa não responde no exato minuto, exato segundo, aí começa. Aí fica preocupada, fica com raiva, angustiada. Se deixar para responder horas depois ou no dia seguinte, já era. É uma coisa, não é enlouquecedor isso? Tinha uma época, né, vamos dizer assim, Dona Inês, e a pessoa passava 1 dia, 2, 3 dias, 4 dias sem se falar, estava tudo bem. Dona Inês seguindo a vida dela, cuidando de Silvana, Solijane, Silmara, e mais umas 3, 4, 5 irmãs que ela tem, a Silvana tem, e estava tudo bem. O marido dela longe, viajando, trabalhando, e estava tudo bem. Agora, não. Né? Tem as tecnologias, e aí manda mensagem, e tem que responder na hora, e se não responde, já fica com raiva, ou fica preocupado. Você lembra daquele dia lá que minha mãe estava tentando falar com o Clóvis? Você lembra disso? Minha mãe lá no Paraná, querendo falar com o Clóvis aqui em São Paulo, porque ela costumava falar com ele diariamente, ou quase que diariamente, manda mensagem para o menino, não responde. E fica só um tracinho. Ele nem recebeu. Se fosse 2 tracinhos, ele recebeu a mensagem. Mas um tracinho só, Alex. Um tracinho só.
O menino não recebeu. E aí passam, né, se passam 10 minutos, 15, 20, 30, 1 hora, o menino não responde, manda mensagem para Alex. Alex, você sabe de Clovinho? A Alex vai ver, a casa está fechada, dona Cida. Né? Meu Deus do céu, o que será que aconteceu? Aí Alex não acha o menino, aí me manda mensagem, cadê Clovinho? Clovinho não é assim, Clovinho sempre me responde, né? Eu mando mensagem, Clovinho responde. Aí manda mensagem para Carlinhos, para Claudinho, para Alex, para Beto, quem sabe de Clovinho. E aí passa 1 hora, passam 2, e aí o desespero. Gente, é sério. Até eu comecei a ficar preocupado, desesperado. Postar foto, né? Procura se vivo ou morto, Assim, alguém tem notícias desse menino? Sumiu, ninguém consegue falar com ele. Ninguém sabe para onde foi. Alex tentou até entrar dentro de casa para ver se o menino tinha morrido dentro de casa. Pular pela janela, para ver se achava o corpo lá. Aí manda mensagem para todo mundo e todo mundo começa a retornar, porque todo mundo começa a procurar também, a saber se alguém sabe do paradeiro. No fim das contas, acabou a bateria. Aí o menino saiu para caminhar. E ele, amigo do Beto, costuma fazer caminhadas quilométricas. Só foi até ali no Riacho a pé, só foi até o Riacho Grande a pé, mas já está voltando já. 10 horas depois, eu estou aqui, não aconteceu nada, tudo bem, para que isso? Percebe a situação? Como é? Abriu a janela e invadiu a casa. Abriu a janela, entrou para... O negócio é sério. Faz 1 hora que ele não responde o WhatsApp. 2 horas, 3 horas. 3 horas já morreu, né? Se não responde em 3 horas, já está morto. E aí, não é sério. O negócio se espalha e todo mundo começa a ficar realmente preocupado, angustiado, né? E aí já começa a mobilizar todo mundo, já está querendo ir na polícia da queixa do desaparecimento do menino. É sério. Então, às vezes a gente se deixa levar, contaminar, e a gente vive assim mesmo. Vive assim. Preocupado, ansioso, inquieto, perturbado, sem foco nenhum, e sinceramente, e eu não estou falando de vocês, eu estou falando de mim também. Às vezes, até na igreja, a gente continua assim. Estou falando só de vocês, eu estou falando de mim também. Chega na igreja, e aí me perdoem, eu sei que o pastor Washington, no dia de doutrina, né? Qual que é o dia de doutrina, né? A gente congregava numa igreja que tinha o dia de doutrina, que era o dia liberado para dar uma chibatada. Então, o Washington, no dia de doutrina, vai doutrinar melhor vocês, mas eu só tô fazendo um comentário, tá? Não estou doutrinando, mas... Aí você chega à igreja, né? E aí você não desliga o seu Wi-Fi, não põe no modo avião, aí chega a mensagem, notificação, você quer ver, que notificação é essa? Né? É Instagram, é WhatsApp, é o que é? Aí vê, peraí, isso aqui, acho que eu preciso ver. Aí abre, vê, né? Aí já começa... E isso eu vi, e eu não vi aqui só, eu vi em muitas igrejas, e eu também já fiz, entendeu? Não vou colocar vocês aí e me colocar para fora do grupo, não, entendeu? Porque às vezes a gente faz mesmo, sabe? E eu já vi gente fechando um negócio dentro da igreja. O pastor pregando e a pessoa no WhatsApp na minha frente, negociando e vendendo, e fechando um negócio pelo WhatsApp. Eu vi. Eu já vi abençoando, é verdade. Deus estava falando e a pessoa já estava tomando posse da bênção, vendendo e monetizando e prosperando ali, no ato, em loco ali, entendeu? E eu já vi gente jogando videogame. Eu já vi gente jogando joguinho também. Certo? Redes sociais. Aí, percebe? Fragmentado. Você está aqui, mas você não está aqui. Você está ansioso, você está inquieto, você está perturbado, fragmentado.
distraído com muitas coisas. E aí Jesus vem e diz: uma única coisa é necessária. Percebem? Essas outras coisas são importantes e Jesus não está negando isso. É importante que você trabalhe, você tem de trabalhar. É importante que você estude, vai estudar. É importante que você cuide dos afazeres de casa, sim, vai cuidar. Mas será que a gente não está fazendo isso, não corre este mesmo risco de viver neste estado de espírito? Porque aqui é um estado interior de fragmentação, de perturbação, de inquietação, de ansiedade. É um estado, você está, Marta, você está ansiosa. Você vive, para algumas pessoas, seria melhor dizer isso. Você vive ansiosa. Você vive inquieta. Não é que aconteceu alguma coisa e te deu uma perturbada. Não, você vive assim. Você aprendeu a viver assim. Você vive ansiosa. Você vive ansioso. Você vive inquieta. Você vive inquieto. Você vive preocupado. Você vive preocupada com muitas coisas, fragmentada, dispersa, distraída, sem foco. Aí não dá mesmo, sabe? Não dá mesmo, porque eu estou aqui, mas minha cabeça não está aqui. Eu estou aqui, mas eu estou pensando no que eu deixei para fazer quando eu chegar em casa. Eu estou aqui, mas eu estou pensando no que eu tenho de fazer amanhã. Pensando bem, a partir do 12 de junho, o mundo inteiro vai estar muito distraído. É? Começar a Copa do Mundo. Ah, é verdade. E a Venezuela está na Copa do Mundo? Nunca, tá misericórdia, né? Então você não precisa se distrair. Não, já vou avançar. Percebem? Essa é a questão. Essa nossa dificuldade. Em primeiro lugar, nossa dificuldade para discernir entre o que é essencial, o que é importante, o que é supérfluo. E essa nossa dificuldade para manter esse foco, o foco no que é essencial. E conseguir priorizar o que é essencial. Colocar o que é essencial como prioridade. E esse é um problema nosso. E eu digo um problema nosso enquanto igreja do século 21, no Brasil e no mundo. Porque a gente não consegue priorizar o essencial. A gente não consegue criar estes hábitos, bons hábitos, como este de Maria. Sabe o bom hábito? Maria recebeu Jesus na sua casa e colocou-se aos pés dele para ouvir suas palavras, seus ensinamentos. E aí, vamos dizer metaforicamente, eu também recebo Jesus na minha casa. Eu recebo Jesus na minha vida, recebo Ele na minha casa, percebe? Metaforicamente, vamos tomar isso como uma alegoria, uma metáfora. Eu recebi Jesus na minha casa, eu abri as portas do meu coração e deixei Ele entrar. Só que eu sou Marta, Ele entrou, mas eu não tenho tempo para Ele. Percebe? E até quando você pensa em diaconia na igreja, sabia que uma pessoa pode estar na igreja, percebe? Uma pessoa pode estar na igreja, e ela pode estar na igreja e fazendo muitos serviços na igreja, e ainda assim priorizando o que não é essencial. Você pode ter uma pessoa na igreja, digamos, hipoteticamente, eu não estou falando de ninguém aqui. A pessoa vem para a igreja e ela corre para arrumar as cadeiras, ela corre para limpar o chão, e ela corre para ver se está tudo ok no banheiro, e ela organiza ali, corre para cá, corre para lá, e faz uma porção de coisas, e aí não conseguiu ouvir a mensagem, não conseguiu ouvir a voz de Deus, não conseguiu parar para ouvir, e vai embora, e na semana seguinte a mesma coisa. Percebe? Ela pode estar aqui e ainda assim não estar, pelo menos não estar
para aquilo que é necessário, para aquilo que é essencial. Não parece curioso isso? Jesus diz: Marta, Marta, uma coisa é necessária. E isso que é necessário é estar aos pés de Cristo e ouvir a sua palavra. Isso é necessário. Isso não pode ser negligenciado. E eu não digo que seja fácil. Sabe criar hábitos? E criar hábitos não é coisa fácil. Assim como mudar hábitos não é. E vocês já se depararam com um monte de livros. E tem um monte de livros bons sobre isso. O Poder do Hábito, né? Um livro bom sobre este assunto. Micro-hábitos. Tem uma porção de livros e eu recomendo a leitura. Não é fácil mudar os hábitos e não é fácil criar novos hábitos. Agora, nós como cristãos precisamos, é uma necessidade. Nós precisamos destes hábitos. Ler a Bíblia, orar, meditar, ouvir a voz de Cristo, ter comunhão, criar momentos de comunhão com Ele. Gente, Jesus está dizendo que isso daí é necessário. Percebem? É necessário. Eu tento ler a Bíblia à noite, é muito difícil. Eu chego em casa do trabalho, eu tento ler a Bíblia, não consigo. Me dá sono. Então tenta ler de manhã. Mas você precisa, é necessário. Vai ler a Bíblia. Eu tento orar à noite e não consigo. Eu fecho os olhos, dá uma soneira. Deve ser um demônio, né? Demônio do sono, né? São vários demônios. Vários demônios do sono. É uma legião de demônios do soninho, né? Aí eu começo a pescar já. Não dá, velho. Orar de noite não dá. Tenta orar em outro horário. Tenta de manhã, quando você acorda, depois do café, sei lá, na hora do almoço. Um horário que você consiga. Mas você precisa. É necessário. Jesus está dizendo, uma coisa é necessária. As outras são importantes. E Jesus não está negando a importância das demais coisas. Mas ele está dizendo, uma é necessária. Maria fez a escolha certa. Percebe? Senão, nós vamos nos perder, se é que já não nos perdemos, nesse turbilhão de demandas. Porque o mundo está cheio de demanda. Tem um monte de coisa para fazer e tem um monte de coisa que a gente quer fazer. E às vezes a gente abraça um monte de coisa. Sabe aquela história de fazer tudo ao mesmo tempo? Né? A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. A gente quer trabalhar, estudar, ouvir música, assistir filme, ler, escrever, correr, fazer atividade física, tudo ao mesmo tempo. E a gente abraça um monte de coisa, e a gente faz um monte de coisa, não consegue manter o foco em nenhuma delas, porque a gente está fragmentado, né? Fazendo tudo ao mesmo tempo, tentando dar conta de todas essas demandas, né? Responder todo mundo, ninguém pode esperar mais. Então mandou uma mensagem, eu tenho que correr para responder. Teve uma publicação, eu tenho que correr para comentar, para dar um like, né? Teve, né? Chegou lá uma pergunta, eu tenho que correr para responder. Chegou o e-mail, eu tenho que responder. E um monte de coisa. E tem demanda de todo lado. E tem tarefa que não acaba mais. E eu me perco no excesso. E acabo perturbado. Acabo ansioso, fragmentado, perturbado, doente. Doente, gente. É sério. Doente. Quem é que, né? Quem é que escapa desse turbilhão? Quem escapa? Quem é que não se vê ansioso? Quem é que não se vê perturbado, preocupado, fragmentado, com muitas coisas? Percebe? Tem de trabalhar, tem de trabalhar, tem de estudar, tem de cuidar dos afazeres, tem, mas pense na ordem. O que é essencial, o que é importante, o que pode ser adiado, o que é supérfluo, acessório e pode ser descartado. Deu para fazer? Deu. Não deu? Deixa para lá. Porque é isso. O texto está falando disso. Jesus está falando disso.
Marta estava fazendo coisas importantes. Jesus não nega isso. Mas Jesus vê em Marta uma pessoa assim. Ansiosa, inquieta, perturbada, fragmentada. Enquanto Maria escolhe adota uma outra postura. E percebe que o texto traça um contraste muito marcado. Porque Marta, ela segue a sua rotina. Ela segue, digamos assim, Marta segue o que é esperado que ela faça. Que é esperado para ela naquele contexto enquanto mulher, espera-se que ela siga aquela conduta mesma. Né, aquela mesma conduta. Siga mesmo aquela conduta. Que ela, como mulher, cuide da alimentação, cuide da hospedagem, da casa. Naquele contexto judaico, isso era esperado dela. Marta segue o roteiro traçado para ela, enquanto uma mulher judia no primeiro século da era cristã. Já Maria não. Maria, diante da oportunidade de receber o Cristo em sua casa, o Cristo que estava em missão, lembram? Ele está a caminho, ele está caminhando, ele está em missão, ele continua em missão. Ele não entra na casa para jogar a conversa fora, ele não entra simplesmente para descansar, se alimentar. Ele segue em missão. E ele se coloca ali, e ali ele instrui, ali ele ensina. Ele segue com o seu ministério, ensinando, instruindo. Maria opta por se tornar discípula. Marta segue o fluxo, continua fazendo o que ela sempre fez, que foi cuidar de casa, cuidar da alimentação, etc, etc. E o que era esperado. Maria não. Maria percebe o momento, sabe? Momento, o kairós, a oportunidade estava ali, Cristo estava ali, e Cristo não estaria ali para sempre, e diante daquela oportunidade, ela percebeu a urgência. O que era mais urgente naquele momento era estar ali aos pés de Cristo e receber os seus ensinamentos. Isso era urgente. E ela percebeu. Ela percebeu a oportunidade e ela aproveitou a oportunidade. Ela não perdeu a oportunidade. Ela fez a escolha certa. Ela percebeu a oportunidade, aproveitou a oportunidade. E isso às vezes falta, essa percepção, esse discernimento. Este é o momento oportuno, esta é a oportunidade. Você tem de aproveitar essa oportunidade de estar aos pés de Cristo, de ouvir os seus ensinamentos, de aprender com Ele, porque isso é o que é necessário. São palavras de vida eterna e palavras que vão te levar à vida eterna. Esta é a oportunidade que Maria compreendeu, abraçou, enquanto Marta perdeu. É isso que o texto diz, é sobre isso que o texto fala, é sobre isso que o texto fala. E nós não podemos perder isso de vista, senão, o que vai, né? O que vai sobrar para a gente, né? O que sobra, o que resta? Se nós agirmos como todas as demais pessoas agem, pessoas que estão lá do lado de fora, e eu estou dizendo não pensando no prédio, mas eu estou pensando pessoas que não receberam a Cristo em suas vidas. Se a gente vai agir como essas demais pessoas, qual será a distinção, né? Que diferença nós teremos dessas demais pessoas? Diferença alguma. Se a gente também vai viver em função de todas essas demais coisas e negligenciar aquilo que é necessário, aquilo que é essencial para a nossa salvação, certo? Se nós vamos negligenciar aquilo que é essencial para a nossa salvação, que é estar com Cristo, estar aos pés dele, ouvir seus ensinamentos, aprender com ele e ser discípulo dele, se nós negligenciarmos isso, que salvação haverá para nós? Será que não corremos aí um risco enorme
de nos perdermos nesse turbilhão de tarefas, nesse excesso de tarefas, e nos perdendo nesse turbilhão de tarefas, será que não vamos acabar também perdendo a nossa própria salvação? Esse é o problema. Esta é a grande questão. Então, que Cristo nos ajude, e eu falo sinceramente, nos ajude vocês, me ajude também, a entender, sabe? Entender, estou encerrando já. Entender, discernir o que é essencial, e uma vez compreendendo o que é essencial, saber conseguir priorizar o essencial. E as outras coisas, mesmo importantes, se possível for, adiar. Deixa para daqui a pouco eu faço. Deixa eu fazer primeiro o que é necessário. Deixa eu fazer primeiro o que é essencial. Porque, gente, olha, sinceramente, eu tenho aí, né, eu tenho 49 anos. Eu tenho 49 anos de idade. Tenho 49. Eu sei que eu pareço 25, né? Eu sei, a Damaris abriu a boca assim, 49 eu sei, Damaris. Eu pareço ter 25. Eu sei. Rosto de criança, 25 anos. Já estava avacalhando já. E eu olho, é sério, eu olho para trás assim, e eu me vejo aos 18, 19, 20, sei lá, correndo. E às vezes eu olho para o meu dia a dia hoje e eu me vejo correndo do mesmo jeito. Eu pensava, é sério, né, e eu congregava na Assembleia de Deus, e tinha um pastor, nosso pastor, se não me falha a memória, nosso pastor acho que era Antônio o nome dele. E eu trabalhava à noite e estudava de manhã. Né? Trabalhava à noite e estudava de manhã. Entrava 6 horas no trabalho, estudava de manhã, e aí depois, sei lá, cuidava da Larissa à tarde, né? E não dormia, porque dormia para os fracos, né? E ele perguntava, né, com sinceridade, ele falava assim, então, irmão Carlos, né, eu estou querendo que você, né, querendo colocar você para fazer mais atividades e levar você aí, levar você para o presbitério, ou essas coisas assim, sabe? Eu falava, pastor, eu estou na correria, trabalhando, estudando, né, preciso me formar, né? E ele falava, tadinho, mas ele falava com sinceridade, ele falava, você vai estudar para sempre? Eu falava, não, pastor, que isso? E eu pensava, né? Falava, não, eu vou me formar, arrumar um emprego bacana, me estabilizar, e aí eu sosseguei. Não é? Ilusão, que doce ilusão a gente pensar isso. Achar que em algum momento você vai sossegar, não. Vou me formar, arrumar um empreguinho e sossegar. E aí eu me vejo hoje, às vezes na mesma correria dos 20 e poucos anos de idade. Percebe? Se você espera esse momento de sossego, olha, talvez esse momento não chegue nunca. Se você não mudar, mudar os seus hábitos, as suas rotinas, fazer escolhas, abrir mão de algumas coisas e priorizar outras, não fica achando que o universo vai dar um jeitinho para você, não. Não vai. Não vai. Acredite em mim, o universo não vai resolver esses dilemas. Você vai seguir assim, nessa loucura, porque é isso aí, e o mundo é isso aí, e as coisas às vezes parece que pioram, né? Porque aí vem essa história de inteligência artificial que diz que vai tomar o emprego de todo mundo, Alex. Aí a gente vai ter que se reinventar, fazer transição de carreira, 50 anos de idade. Tem que começar tudo de novo, Evelyn, imagina. Alex, serralheiro está perdido, entendeu? Tem umas máquinas aí, Alex, fazem um portão em 5 minutos, Alex. Cada portão bonito, entendeu? Só jogar lá na inteligência artificial, Alex. Você está perdido, você vai ter que... o bonequinho lá, o robozinho sai soldando, Alex. Do Elon Musk lá, ó. Você está perdido. Percebem? Então não adianta se iludir, achar que sua vida vai sossegar e que em algum momento, amanhã, depois de amanhã, mês que vem, ano que vem, você vai ter sossego e aí sim você vai achar tempo para ler a Bíblia, você vai achar tempo para orar, vai achar tempo para fazer, né, alguma outra tarefa no reino de Deus, porque isto
não vai acontecer. Não aconteceu comigo. Se aconteceu com vocês, maravilha, Deus abençoe, que ótimo que aconteceu com vocês. Só que se não aconteceu ainda, da minha experiência pessoal, eu diria que não vai acontecer. Se você não mudar a sua vida, não mudar a sua rotina, não entender que é você que tem de estabelecer a prioridade, que é você que tem de compreender o que é essencial e mudar a sua vida e criar rotina, criar hábito para priorizar o que é essencial, sinto muito, porque ninguém vai fazer isso por você. O universo não vai fazer isso por você. Só que Jesus já disse, Jesus já apontou, percebem? Está aqui. Este texto foi escrito e chegou a nós para a nossa edificação, para a nossa instrução, para a nossa salvação. Está aqui. Vocês já leram, eu li, eu falei, comentei. Está aqui. Agora, cabe a nós. Cabe a cada um de nós procurar viver estes ensinamentos. E aí a gente escolhe. Jesus entrou na sua casa. Jesus entrou na sua casa. E você? Você é Marta ou você é Maria? Eu ia até colocar o título, desculpa, pastor Washington, não mandei para a Larissa criar o vídeo, mas o título seria, né, entre a sala e a cozinha, onde você está? Bom, né? É bom esse título? Entre a sala e a cozinha, onde é que você está? Jesus está na sala, ensinando. Onde você está? Na cozinha? Jesus entrou na casa. Onde você está? O que você está fazendo? Deixa Jesus lá, né? Eu já abri a porta, já não está bom? Ué, tá bom demais, né? Eu não abri a porta para ele? Eu já abri a porta para ele. Ele já entrou, né? Já entrou. Ele é de casa, né? Ele já entrou, já abri a porta, já entrou. Vou dar de comer, já tá bom, né? Quer mais o quê? Percebem? A provocação, essa é a questão. Jesus entrou na casa. E qual é a sua atitude? Quem é você? Marta ou Maria? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.